A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, Palavra de Deus, Antigo Testamento, livro de Daniel, capítulo 5, versículo 22. E tu, seu filho Beltsazar, não humilhaste o teu coração, e ainda que soubeste de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu, os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Nós já vimos, aqui no capítulo 5, o que estava acontecendo. Deus enviou, Mamão escreveu na caiadura da parede do palácio, na hora dessa balada, que Beltsazar fez. E nós já comentamos sobre essa parte aqui. Agora, ele vai ser pesado na balança. Todos nós estamos sendo pesados na balança. Deus pesa cada um de nós na sua balança. E agora chegou a hora de Beltsazar ser pesado na balança. Então, Beltsazar, dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu aos medos e aos persas. Que tristeza, não é verdade? Ele foi totalmente desaprovado na balança de Deus. E ele conhecia toda essa história do pai dele. Tudo o que aconteceu com o Nabucodonosor. Ele sabia quem era o Deus do céu. Ele sabia quem eram aqueles irmãos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ele sabia que aqueles utensílios que estavam no tesouro dele foram trazidos da casa de Deus, o templo, lá em Jerusalém, o templo de Salomão, onde Deus disse que colocou o seu nome para sempre, pela eternidade naquele lugar. E ele não teve nenhum cuidado. Ele pegou aqueles utensílios para fazer a sua balada com as suas concubinas. Nós somos esses utensílios. Todos aqueles que têm a vida de Deus são utensílios da casa de Deus. Infelizmente, a maioria dos utensílios da casa de Deus está na Babilônia, está no sistema religioso. Que a Babilônia aqui é uma figura da grande Babilônia de Apocalipse. Deuses de prata, de bronze, de cobre, de madeira, de gesso, de papel, que não ouvem, não falam e não sabem de nada. E as pessoas trocam o Criador dos céus e da terra por essas imagens de escultura. Esta é a pior afronta que o ser humano pode fazer ao Criador. Não existe na Bíblia um pecado pior que a idolatria. E Nabucodonosor estava fazendo exatamente isso. E além de fazer isso, estava usando os utensílios da casa de Deus para fazer louvores e adoração a esses deuses que não sabem de nada. E veio da parte de Deus o julgamento. Cabal. Então mandou Beltsazar que vestissem a Daniel de púrpura e lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Um reino que acabou naquela noite. Naquela mesma noite foi morto Beltsazar, rei dos caldeus. E a palavra que Daniel falou da caiadura da parede se cumpriu naquele dia, naquela noite. E Dario o Medo ocupou o reino na idade de 62 anos. Tomou posse da Babilônia. Acabou a Babilônia.
aquela estátua, aquele sonho da imagem da cabeça de ouro, os braços de prata, o ventre de cobre, as pernas de ferro, os dedos parte de barro e parte de ferro, a cabeça já tinha passado, terminou esse período. Agora vai começar o período dos medos e os persas. E não se esqueça que o fim da estátua é os 10 dedos, parte de barro e parte de ferro, que começou agora, nos nossos dias. Isso aqui aconteceu 500, 600 anos antes de Cristo. E nós estamos vivendo o período da história da estátua, os 10 dedos. O euro surgiu, o comércio como europeu começou, os 10 dedos. Nós estamos vivendo esse momento. O que vai acontecer? A pedra, Cristo, que não foi cortada por mãos humanas, virá e vai dar no pé da estátua. Vai terminar o governo humano e vai começar o governo de Deus nessa terra, que na eternidade passada foi entregue para o querubim guardião Lúcifer, que se tornou o diabo e estragou todo aquilo que Deus entregou nas mãos dele. O Senhor Jesus veio e comprou de volta com seu sangue, pagou o preço e vai entronizar nessa terra o reino dele, porque o de Satanás será findado com a segunda vinda de Cristo. Acabou. Glória ao Altíssimo. Que pena que o Beltzazar não estava incluído neste reino, ele estava no outro reino, dos deuses falsos, que o seu chefe é o diabo Satanás. E aqui chegou a consumação do julgamento de Deus na vida de Beltzazar e do Império da Babilônia. A história conta que já fazia 3 anos que a Média e a Pérsia estava sitiando a Babilônia, eles não conseguiam entrar na Babilônia. E o Beltzazar, todo orgulhoso, não estava nem aí com quem estava do lado de fora, fazendo a farra lá dentro. Mas nesta noite, o rio que passava dentro da Babilônia foi desviado lá na sua cabeceira, pela Média e pela Pérsia. E o rio da Babilônia secou, e abriu-se a brecha, o buraco embaixo das muralhas, onde os exércitos entraram. E naquela noite, o Beltzazar foi morto. Acabou. O que é que nós podemos aprender de muito importante aqui? Mene, mene, tekel e parsim. Pelo menos a primeira parte, né? Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Eu não sei se hoje é o meu último dia aqui. Se for, que o Senhor tenha compaixão de mim e do meu viver, para que a minha balança penda para o lado do Criador, do Senhor. Senão, nós ainda temos alguns dias ou alguns anos para nós mudarmos a balança, o prato da balança. Servir a Deus ou servir o diabo. Ele foi pesado na balança e foi achado em falta. Deus deu cabo dele. E não é só do império político babilônio, acabou, que o rei Nabucodonosor tinha aqueles sonhos e ficava perturbado. O que vai ser do meu império? Vai ser isso aí, ó. Acabou com o Beltzazar. Foi exterminado pela Média e pela Pérsia. Mas o que é que há de ser de cada um de nós na eternidade? A morte não acabou, começou. Aí é que nós vamos escolher aquilo que vivemos aqui, como seres humanos. Vamos pensar e refletir sobre isso, que nós vamos todos, cada um de nós, ser pesado na balança. Não foi só Beltzazar que foi pesado na balança. Todos nós seremos, individualmente. Que nós não sejamos achados em falta, pendido para o lado contrário, mas que nós possamos ser aqueles que vamos ser acolhidos e reconhecidos por Deus, que pesamos do lado certo, do lado de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, quem de nós, Senhor, pode ser pesado por Ti e não ser achado em falta? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Senhor, só o Senhor pode nos ajudar, nos abençoar,
trocar o nosso coração de pedra por um de carne, moldar o nosso caráter e o nosso viver. Nós somos incapazes. Todos nós seremos condenados, igual Belsazar, sem exceção. Senhor, obrigado pelo teu sangue. Só Ele pode nos justificar diante do Senhor. Senhor, hoje o teu Espírito está disponível, não só para Daniel, mas para cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a te invocarmos cada momento da nossa vida, Senhor Jesus, e seguirmos a tua direção no nosso espírito. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Amém. Sirva ao Criador, ao Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Todo-Onipotente, o Todo-Onipresente. Ele se fez carne, Jesus, morreu, ressuscitou, está em todo lugar como Espírito que dá vida. Se nós invocarmos Senhor Jesus, esse Deus entra e enche-nos cada momento. E cada vez que nós o chamamos, tudo aquilo que não é dele sai de nós. Com certeza a nossa balança vai virando do lado correto. Vamos sendo pesado e vai ser achado alguma coisa de Deus em cada um de nós. Glória ao Altíssimo. Amém.